O Bitcoin, na verdade, é um investimento que cai menos do que antigamente, é mais resistente e apresenta um desempenho melhor. Se eu dissesse isso, vocês me xingariam, não é? Porque emocionalmente estamos muito irritados. Eu também estou muito irritado. De vez em quando eu penso, acho que isso aqui virou um lixão. Mas o que eu acabei de dizer? Usei uma palavra aqui, estamos irritados. A raiva é uma emoção, pessoal. No entanto, um investidor de sucesso, seja ele amador ou extremamente profissional, ao investir, ao tomar uma decisão, precisa fazer isso livre de emoções. Precisa ser racional. Na verdade, vou explicar como o Bitcoin se saiu melhor do que os desempenhos passados. E em março parece haver uma alta, mas depois também aparece uma queda. Vamos analisar isso. Vamos para o nosso vídeo. Sejam bem-vindos novamente ao meu vídeo, pessoal. Antes de começar o vídeo, peço que se você gostar deste vídeo e deixar um comentário, eu ficarei muito feliz. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Na verdade, dizem que o ciclo de 4 anos foi quebrado. Mas, pessoal, não foi quebrado. Há um criador de conteúdo do universo cripto que eu acompanho com muito gosto. O analista é o Benjamin Coven. Encontrei dados muito interessantes sobre isso nas análises dele. Vou explicar isso de novo. Vejam este gráfico semanal do Bitcoin e percebam o seguinte aqui. Em julho de 2016, tivemos o halving. Em maio de 2020, 4 anos depois, tivemos outro halving. Em abril de 2024, aproximadamente 4 anos depois, tivemos mais um halving. E em cada ano após o halving, por exemplo, aconteceu em 2016 e no último trimestre de 2017, o Bitcoin atinge o nível máximo. Vem aqui e dê uma olhada. O halving ocorre em 2016 e o Bitcoin atinge seu pico em novembro, no último trimestre de 2017. Lembro-me dos níveis de 19 mil dólares americanos como se fosse ontem. Muito tempo se passou desde então. Também tínhamos vídeos há 10 anos, quase. Então os amigos avistam a colina. A partir da data que mencionei, ocorre um declínio. Quando? Em fevereiro. Assim, atinge seu nível máximo no último trimestre. Então o mês começa. Está passando por mais uma recessão em fevereiro. O Bitcoin está passando pela mesma situação após o halving de 2020. Está passando pelo processo de redução pela metade de 2020. Depois, o último trimestre de 2021 é novembro novamente. Olha, você pode ver aqui. Está escrito novembro ali embaixo. Atinge o topo em novembro. Qual valor atingiu? Chegou a 68.900 dólares. E depois, em fevereiro, caiu de repente para 33 mil dólares. E novamente tivemos um fundo e o período de baixa começou. Depois, pessoal, em 2024 tivemos um halving e em 2025, no último trimestre, por volta de outubro. No Bitcoin, vimos o topo em 125 mil dólares. Se a história se repetir, 125 mil dólares será o nosso topo mais recente. O Bitcoin atinge o topo e podemos passar por um período de baixa. E depois, em fevereiro, pessoal, experimentamos uma queda. Agora, quando olhamos para os anos anteriores, em 2018, pessoal, tivemos uma queda de 70% e foi muito rápida. Depois, em 2022, pessoal, tivemos uma queda de 52%. Também foi muito rápida. E agora estamos em 2026. Tivemos uma queda de aproximadamente 48%. Desta vez demorou mais. Não caímos 70% nem 52%. Até agora foram 48%. Existe a possibilidade de cairmos mais, mas parece que isso não vai acontecer. E quando olhamos para o passado, caímos muito rápido, mas agora a queda foi mais lenta. O desempenho está melhor. É um instrumento mais resistente. Agora, o ponto que chama a atenção aqui é o seguinte. Vamos voltar ao passado. Porque, tudo bem, vimos o topo no último trimestre. Depois disso, pessoal, vemos uma alta em março. Isso acontece várias vezes. Olhem, não pensem que isso é pequeno. É por causa da escala do gráfico. Quando eu aumento assim, vejam só. Vejam, pessoal, vemos os tops em fevereiro e subimos em março. Ou seja, apresentou um desempenho de aproximadamente 5 mil dólares para 11 mil dólares. Claro, naquela época a volatilidade era mais alta, os movimentos eram muito mais rápidos. Quando digo mais estável, estou falando sobre a volatilidade ser baixa. Depois, em 2022, pessoal, no período de 21 a 22, em 22 caímos novamente em fevereiro, para os níveis de 30 mil dólares. E em março, pessoal, é assim. Vamos mostrar março. Subimos de 30 mil dólares para 48 mil dólares. Mais uma vez, a alta foi boa. Agora chegamos, vimos, e 68 mil dólares. Agora, nesta tabela, novamente em março, uns 100 mil dólares. Talvez tenhamos uma grande chance de ver até um pouco mais acima. Especialmente porque 100 mil dólares é uma resistência psicológica, eu espero uma nova alta nessas regiões. Mas depois, olhando para o passado, maio, junho e a temporada de verão costumam ser piores. Ou seja, parece que haverá uma alta em março. Estou falando do Bitcoin. Depois, em direção ao verão, vemos um fundo mais acentuado.
O Bitcoin volta a subir e inicia um novo ciclo. Agora ele apresenta um bom desempenho e mostra um forte investimento. Está em 60 mil dólares. Talvez em 2 ou 3 anos o Bitcoin chegue a 300 ou 400 mil dólares. Há a chance de render de 5 a 10 vezes em relação ao dólar, o que pode parecer pouco para você. É uma taxa alta. Com qualquer valor, ela é ótima, pois a chance de elevar 1.000 dólares para 10 mil é muito valiosa. Porque se você aumentar esses 10 mil para 100 mil, é aí que a virada acontece. É por isso que o Bitcoin ainda é tão importante. Acho que tem potencial. Estou falando de Bitcoin. Agora vamos analisar o índice de medo e ganância. Índice de medo e ganância. Ao analisarmos isso, percebemos que batemos um recorde. Está no seu nível mais baixo da história. Isso significa medo extremo. O nível de medo é muito baixo. E resumindo, pessoal, está todo mundo morrendo de medo. Tanto que agora as pessoas estão com medo das criptomoedas. Isso é o que chamam de All-Time Low, ATL, o nível mais baixo de todos os tempos. Ou seja, acreditamos que a panela deu cria. Agora vamos acreditar que ela morreu, né? Esse é o nível, mas eu não acho que morreu. Bitcoin. É aqui que entra em jogo outra coisa. Ao ver esse gráfico, algo me veio à mente. Warren Buffett chegou. Warren Buffett disse: em um lugar onde todos são gananciosos, seja um investidor covarde. E onde todos os outros são covardes, seja um investidor ganancioso. É isso que diz Warren Buffett. É claro que eu não vou entrar aqui e comprar umas moedas de memes bobas. Acho que chegou a hora de as meme coins e, aliás, as shitcoins chegarem ao fim. Mas será que estamos começando a pensar nisso aos poucos? Bitcoin, um pouco de Ethereum, talvez. Vamos arriscar um pouco. Água Solana, como o BNB Doge. Será que é preciso acumular essas moedas gradualmente? Parece que elas estão começando a me chamar a atenção. O que vocês acham sobre isso? Escrevam nos comentários. Mas como eu disse, não estou falando de todas elas agora. Estou falando de fazer isso aos poucos, em etapas. E sim, batemos o recorde histórico, no índice de medo e ganância. Estamos no momento em que os criptoinvestidores estão mais assustados na história. Ou seja, na verdade, ninguém acredita mais. Dizem que o Bitcoin morreu, agora estão dizendo que as criptomoedas morreram. Agora todo mundo ficou com medo. Vamos acumular aos poucos. De onde podemos acumular? Escaneando o código QR que você vê na tela agora ou pelo link na descrição do vídeo, você pode se cadastrar na Binance. Depois de fazer a verificação de identidade, você pode sacar até 600 dólares. Você tem a chance de ganhar bônus e também pode obter um desconto de 20% na comissão. Ao mesmo tempo, você também pode comprar metais preciosos como prata, ouro, platina ou índices das bolsas do Zimoy 100. Tudo isso pela Binance. E na sua opinião, por que o mercado desabou tão fortemente ultimamente? Na verdade, você está vendo o motivo disso agora na tela. Trump, há meses, ofendeu. A quem ele ofendeu? Ao presidente do Fed, Powell. Ele o acha um idiota por não reduzir os juros, ou seja, está irritado. Ele quer que as taxas de juros sejam reduzidas e ele culpa Powell pelo estado atual do mercado. E o que todo mundo está esperando? Após Powell, virá alguém mais dovish, favorável a juros baixos e ao afrouxamento, o sonho de todos, como Powell fez. Mas, felizmente, o mandato de Powell termina em 15 de maio. Faltam 2 meses. Aguardamos o novo presidente do Fed indicado por Trump, que escolheu Kevin Warsh. Ele o indicou e o mercado desabou. Uma das razões para a queda do ouro e da prata também foi essa. Mas por que o mercado desabou? Porque esse cara é o Shahin. Até mesmo os mais conservadores estão claramente defendendo uma política monetária restritiva. Ele diz para não apressarmos o corte de juros. E o mercado reagiu de forma exagerada a isso. Por isso, o Bitcoin caiu subitamente de 100 para 60 mil dólares. As altcoins despencaram. Não sou tão pessimista. Por quê? Porque eu acho que o Trump conversou com Kevin Warsh antes de indicá-lo como candidato. Acredito que ele só indicaria alguém com a garantia de corte de juros. Agora, como veremos no vídeo, em instantes. Trump acha que as taxas de juros precisam cair rapidamente. Trump afirma que a cada redução de 100 pontos base nas taxas de juros, economizamos 600 bilhões de dólares. Caso venhamos a reduzir efetivamente a pontuação base em 200 pontos, não existirá qualquer tipo de déficit no orçamento governamental. Para resumir de uma forma mais clara, o que o Trump está tentando dizer é que as taxas de juros de mercado irão apresentar uma queda significativa. E isso vai acontecer muito rapidamente. Isso significa que teremos pelo menos 200 pontos aqui nesta análise. Isto é apenas uma informação para a esposa. Se você parar para pensar, esta é apenas uma esposa informativa. Devemos ter pelo menos o menor intervalo de preços do mundo. Por isso estou escolhendo a Suíça. Porque devemos ser o país com o menor intervalo de preços para todos. Aqui na Suíça, observamos que o intervalo de preços é o menor de todos. Além disso, eu não preciso pagar qualquer tarifa adicional para eles. Eles fazem isso muito bem. Eu os mantive muito bem, mas eles fazem isso muito bem. E muitos outros países também fazem isso muito bem. Este país deveria ter as menores necessidades do mundo. Continuamos com o mundo. Estou sendo muito otimista? Não.
especialmente para o setor de cripto. Parece que temos um período um pouco tenso pela frente. Como eu disse, depois de março podemos ver outra onda de queda. Os riscos geopolíticos continuam sem parar. Estou esperando um pico para o cripto. Novamente para este ano, espero uma reviravolta ali por volta de novembro, antes das eleições intermediárias. Antes das eleições intermediárias nos Estados Unidos. E novamente acho que veremos um pouco de expansão monetária por lá. Isso também não significa uma temporada de alta para as criptos. Amigos, aliás, nada do que eu digo no vídeo é uma recomendação de investimento. Tudo são minhas opiniões e pesquisas pessoais. Por favor, avaliem suas decisões de investimento por conta própria. É impossível saber o futuro, mas acho que o Bitcoin sobe em março e depois pode cair para níveis mais baixos que fevereiro, ou seja, abaixo de 60 mil, talvez em maio ou junho, mas depois disso talvez vejamos um cenário de outono. Talvez em outubro, pelas eleições de novembro. Esse período pode ser melhor para as criptos, mas reduza os riscos. Assuma o controle. Se disser, quero centuplicar meu dinheiro, ele vai para outros. Em vez disso, aprenda a dobrar. O jogo de dobrar. Se você dobrar seu dinheiro todo ano, você é um dos melhores investidores do mundo. Não se esqueça disso. E se eu dobrar $100, e daí? Não é assim. Isso é um grande sucesso. De 1.000 para 2.000, e daí? É um grande sucesso. Dobrar $10.000 para 20 mil ou 100 mil para 200 mil é um grande sucesso. Se você conseguir dobrar $1.000 8 vezes, depois de 8 anos você se torna um milionário em dólares. Acho que isso é um sucesso muito grande. Por isso, em vez de correr atrás de coisas bobas e deixar de lado o sonho de ficar rico com meme coins, concentre-se em valores reais. Concentre-se no Bitcoin. Vamos focar nas boas ações da Nasdaq. Vamos garantir nossa segurança mantendo 20% do nosso portfólio em metais preciosos. Pessoal, espero que tenham entendido e que o vídeo tenha ajudado vocês. Perguntem nos comentários suas dúvidas, é claro. Eu leio e respondo tudo e adoro essa nossa interação. Espero vê-los no próximo vídeo. Até logo!